todos os fatores e curiosidades que culminaram na vitória do Corinthians no clássico para cima do Santos. É o que você vai ver hoje no nosso vídeo. Mas antes, se inscreva no canal, pois estamos postando vídeos todos os dias. Nos ajude a alcançar a meta de 200 inscritos para, a partir daí, conseguir mais os 300, 400, 500, buscando sempre um número maior de inscritos no canal. Além disso, deixe o seu like se você tem gostado do conteúdo ou se você quer dar uma chance para esse canal que você está conhecendo. É um canal novo, mas estamos postando vídeos recorrentes com análises das principais partidas e ainda apresentando uma coisinha ou outra de outros esportes como NBA e NFL. E já começando a falar da grande partida que tivemos na Neoquímica Arena entre Santos e Corinthians, ou melhor, entre Corinthians e Santos. Nós tivemos uma partida, na minha opinião, boa, mas não com muitas oportunidades. Se você olhar em finalizações, o Santos teve 17 finalizações, o Corinthians teve 6 finalizações. É um número muito baixo, principalmente do Corinthians. Mas se a gente olhar até pro lado santista, grande parte das finalizações foram chutes de fora da área, ou com desvios, ou sem nenhum perigo pro Hugo. Mas a partida começou com um domínio de posse de bola da equipe do Santos, nos primeiros 15 minutos, tendo chegadas até que boas, num chute de fora da área, o Hugo fez uma boa defesa. Não foi tão difícil, mas foi uma boa defesa, mas principalmente com o controle da posse de bola. E logo nesse momento em que o Santos dominava a questão da posse, tocando bem a bola no ataque do Corinthians, o Corinthians foi lá e já cravou a primeira com o Yuri Alberto aos 17 minutos, num gol que contou com um pouco de sorte. A bola tocou no pé dele, tocou na perna do zagueiro do Santos e acabou matando o Brazão sem nenhuma chance. Foi no cantinho, triscou a trave, entrou. Foi um gol ali com muita sorte que mostra essa fase incrível que o Yuri Alberto vem vivendo desde o ano passado. E a partir daí, a gente continuou tendo o Santos com uma posse de bola mais efetiva do que a do Corinthians, mas um Corinthians que, quando chegava, era para assustar. E logo no final do primeiro tempo, um gol muito marcante para o torcedor corintiano, porque foi a trinca, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Num passe maravilhoso, num passe magistral do Rodrigo Garro pro Memphis Depay. O Memphis Depay, ele tem muita qualidade, ele domina no peito, ele pensou, ele foi muito esperto, ele tocou pro Yuri Alberto de cavadinha, e o Yuri Alberto só teve que empurrar para as redes, marcando o seu 100º gol na sua carreira. Sim, o Roberto com 23 anos já tem 100 gols nas carreiras. Já tem 100 gols nas carreiras. Oh, meu Deus! Já tem 100 gols na carreira e tem feito partidas excelentes com a equipe do Corinthians. Hoje ele recebeu o prêmio de melhor jogador e ele mereceu, porque não só pelos gols, porque fora isso não teve nenhuma finalização importante ou nenhum lance tão importante, mas ele não para de correr, ele se entrega 90 minutos por jogo, ele se entrega 100%. Eu duvido você achar um jogador no Brasil, ou até no mundo, que se doa mais do que o Roberto. Ele entrega tudo, ele deixa tudo, inclusive na fase ruim. Agora imagina na fase boa, em que ele não para de fazer gols. Tá muito bem. Então, um domínio maior da equipe do Santos em relação a posses e até com chances, e aí a gente vem no grande nome do Santos, né, que faz com que esse jogo tivesse um tempero muito maior, que é o Neymar jogando contra o Corinthians de novo. O Corinthians é o adversário que o Neymar mais jogou na carreira, é o adversário que o Neymar mais perdeu na carreira, e dessa vez não foi diferente. Foi a primeira vez que ele foi para a Neoquímica Arena vestindo a camisa do Santos. Ele já tinha ido lá com a camisa da seleção, já tinha feito gols inclusive, mas o primeiro tempo do Neymar, na minha opinião, foi um bom primeiro tempo, mas um bom para regular, porque o Neymar, ele é mágico, né? A caneta que ele deu ali no primeiro tempo, aquela jogada surreal que ele finge para a esquerda e já corta numa caneta incrível para a direita, foi maravilhoso. E o chapéu que ele deu para cima do Garro, foi coisa de louco. O Garro, assim, de braço aberto, sem saber onde estava a bola, porque o Neymar é muito gênio, é muito craque dentro de campo. Mas eu senti muita falta da velocidade pro Neymar, porque ele estava geralmente buscando a bola ou do meio campo ou da defesa, mas eu achei que o Neymar estava demorando demais para soltar a bola, principalmente na intermediária, lances em que era lance de velocidade, que o Santos estava com superioridade numérica. Eu acredito que o Neymar demorou para fazer passes. Ele poderia ter feito passes melhores nessas ocasiões. Porém, de novo, é o terceiro jogo do Neymar. Ele veio de uma lesão de mais de um ano. Ele está se adaptando, voltando para o futebol brasileiro. Então, coloco ali no bom. Ele ainda teve uma grande oportunidade que ele chutou no canto e o Hugo Souza fez uma linda defesa. Ali no rebote, o Tiquinho acabou se atrapalhando com a bola, ainda teve chance de finalizar, mas não conseguiu. E essas foram as duas grandes oportunidades do Santos no primeiro tempo. Aquele chute de fora da área e essa chance do Neymar. E aí pro segundo tempo, o Corinthians fez assim, um segundo tempo quase perfeito. Quase perfeito porque o Santos fez o gol com o Guilherme, mas ali, não sofrendo grandes oportunidades do Santos, aquele jogo tranquilo, calmo, não precisando forçar muita coisa, não acelerando muito o jogo. Aquele jogo na paciência, estava dando muito certo, mas a partir das substituições do
do Caixinha, o Santos melhorou bastante, principalmente com as entradas do João Schmidt, com a entrada do Escobar e do Soteldo. Esses três jogadores acho que culminaram numa melhora muito grande do Santos. E aí que vem a minha pergunta, por que o Soteldo não foi titular? Teve uma questão física? Porque o Soteldo, hoje comparado ao Tassiano, foi muito melhor, jogando 20 minutos ali. Apenas o Soteldo impactou muito na partida. Ótimas jogadas individuais, procurando o jogo, se aparecendo. Foi muito importante. Acho que ele poderia ser um desafogo para o Neymar durante o momento que o Neymar estava no campo, até porque o Soteldo não acabou jogando junto com o Neymar, as substituições foram todas juntas ali. E o Escobar, muito bem na lateral esquerda, dando ótimas opções. Inclusive, ele fez um cruzamento belíssimo para o gol, muito bonito, inclusive, do Guilherme. E a gente vê o Santos nesse Guilherme, né? O Guilherme é o melhor jogador do Santos na temporada, não só pelos gols, mas porque o que eu falo do Yuri Alberto acho que serve muito pro Guilherme. O Guilherme se entrega muito dentro de campo. Ele dá a vida pelo time do Santos. Ele acabou o jogo exausto, assim como o Roberto acabou exausto pro Corinthians. E não só porque ele fez o gol, mas só ele no Santos teve 4 finalizações. Só uma acertou o gol, que foi a do gol, mas ele tava lá, ele tava tentando, ele tava buscando. Ele errou bastante? Ele errou bastante. Até porque se não tivesse errado, se a grande maioria dos jogadores do Santos não tivessem errado tanto, o Santos poderia sim ter saído na Neoquímica Arena com um resultado melhor. Eu acho que a partir daí, onde o Santos conseguiu o gol ali perto dos 35 do segundo tempo, o Corinthians fez uma coisa muito esperta, que foi, primeiro, fazer 3 substituições logo após o gol do Santos, que ali dá uma baixada, dá uma esfriada, o jogador sai lento, o que entra ali meio de boa. E aquele jogo mais tranquilinho, aquela famosinha cera que nós tivemos da equipe do Corinthians, que foi muito importante, principalmente nos acréscimos, do Hugo demorar para ela pegar a bola para o tiro de meta, mas isso é normal, o Corinthians fez muito bem feito, jogou com o regulamento debaixo do braço e mereceu, sim, na minha opinião, sair com a vitória, mesmo tendo apenas 6 finalizações no jogo. Se você for ver no segundo tempo, o Corinthians não teve nenhuma grande chance. Teve um chute ali do Memphis de fora da área, mas o Brasão fez uma boa defesa tranquila, não precisou se esforçar tanto. E nós não tivemos grandes oportunidades, grandes chutes do Corinthians. E pro lado do Santos, depois do gol, teve a grande chance ali por volta dos 40, onde no escanteio o Tassiano brigou, a bola bateu no André Ramalho, ia no cantinho e em cima da linha o Léo Maná chegou tirando. É claro que o Hugo estava vendado ali no lance, mas se não tivesse o Léo Maná, como a bola foi fraca, ele poderia chegar assim na bola, até porque é um ótimo goleiro. Mas essa foi a única grande chance do Santos. E aí que a gente vai para o segundo fator dessa vitória do Corinthians, que são os lances polêmicos, os lances de arbitragem. A arbitragem que foi da Edna, é muito criticada em suas partidas, mas vamos falar do que realmente importa, que são os lances polêmicos. O primeiro foi um pênalti que o Corinthians pediu, num lance em que o Memphis Depay vence do Diego Pituca, normal, jogo de corpo, e na hora que ele faz o cruzamento, a bola pega na mão do jogador do Santos, e aí eu fico assim... É óbvio que se o Corinthians não ganha, esse lance tem muito mais repercussão do que vai ter amanhã nos programas esportivos. Mas a minha opinião e a minha grande crítica em relação à arbitragem no Brasil é a falta de critério. Tem que padronizar. Essa mão não foi marcada, mas acredito que em 80% das próximas vezes que essa mesma mão for aparecer, e a gente vai ver muito no Campeonato Brasileiro e nos estaduais que estão acontecendo, pelo menos 80% vai chamar e em pelo menos umas 70% das vezes o árbitro vai marcar o pênalti. E aí que tá o problema. Tem que padronizar, tem que ter critério. Se isso não é mão, o que vai acontecer depois, e várias que vão acontecer, também não podem ser marcados como mão. Olhando para os critérios da arbitragem no Brasil, acredito que ela tinha que ser chamada para revisar e acredito que ela teria que dar o pênalti. Porque tá um braço aberto, a bola pega na mão, acredito que poderia fazer isso. Na minha opinião, a respeito, e aí não tem nada a ver com a regra, mas na minha opinião a respeito de pênaltis, com bola na mão dentro da área, tem que ser algo muito assintoso. Ela falou lá que foi um movimento natural. Não acredito que tenha sido um movimento antinatural, mas tem que ter critério, tem que ter padrão. Gabriel, não acho que tenha sido pênalti, mas do que a arbitragem brasileira faz ao todo, esse pênalti tem que ser marcado. E aí sabe, não tem o que reclamar, não tem o que fazer. É o que diz como é feito no Brasil. Tem que ter critério para todos os lances e o mesmo. E esse é o grande problema da nossa arbitragem. Fora esse lance do impedimento, nós tivemos 2 lances muito capitais a respeito de expulsões que poderiam ter acontecido. Primeiro, a do Mateuzinho, onde o Santos estava puxando um contra-ataque com o Guilherme, ele já tinha passado do meio campo e ele sofreu falta do Mateuzinho, a Edna decidiu não dar o cartão amarelo. Na minha opinião, ele errou nesse lance. Inclusive, achei até estranho, os jogadores do Santos não pressionaram a Edna naquele momento, mas como era um contra-ataque e o Guilherme já tinha passado do meio campo, acredito sim que o Mateuzinho merecia ser expulso. Ele merecia ser expulso, na minha opinião, e ela preferiu não dar o amarelo. E eu acho que ele devia ser expulso, principalmente porque a Edna deu muitos cartões amarelos no jogo e acredito que em lances até que mereciam menos cartões, ela deu cartão. Então, de novo,
faltou um critério. Ou ela queria algo muito acima para marcar uma falta para o segundo amarelo, né? Mas não tem isso na regra de que o segundo amarelo tem que ser mais forte ou com mais intensidade do que o primeiro, no lance mais importante. E também teve a reclamação do lado do Corinthians, onde o Zé Rivaldo já tinha cartão amarelo e num lance ali na linha de fundo com o Garro, ele acabou deixando, né, propositalmente, a mão no braço, acabou deixando a mão no rosto do Garro, mas também tem toda aquela questão da provocação. O Garro tava ali, tava mexendo com ele, tava tocando nele, e ele deixou ali um braço, mas eu acredito que poderia sim ele tomar o segundo amarelo e ser expulso, mas a valorização do Garro foi tão grande, mas tão grande, que não acho que ele devia ter sido expulso naquele lance, porque, gente, o Garro não sentiu dor nenhuma. Esse é um grande problema do futebol brasileiro que a gente tem. Os jogadores fazerem isso, não tem por que pressionar a arbitragem dessa maneira. A gente viu no primeiro tempo, num lance nada, bobo ali dentro da área, o Memphis Depay caindo no chão, rolando, pegando no pé. Ele não faz isso na Europa, gente. Ele não faz isso na seleção da Holanda. Por que aqui no Brasil essas coisas têm que acontecer? É sim um dos motivos que não fazem o futebol brasileiro ser tão bom quanto podia. É essa questão das simulações tão descaradas dos jogadores que nós temos. E nós temos demais, demais. Acho que eles sabem como funciona a nossa arbitragem e eles vão jogando de acordo com como funciona. Eu acredito que eles não estão errados, mas falando de espetáculo, falando que é o correto, não devia isso acontecer, eles não deviam fazer isso. Mas esse foi. Essas foram as minhas opiniões a respeito dos lances mais polêmicos da partida. Mas e você, torcedor santista, torcedor do Corinthians, o que você achou desses lances polêmicos? Você acha sim? Eu acredito que a maioria dos corintianos vão falar que foi pênalti sim. O que vocês acham? Você acha que foram pênalti? Vocês acham que foi pênalti naquele lance com o Memphis Depay no primeiro tempo? E as expulsões? Algum desses dois jogadores mereceu expulsão? Eu quero seu comentário aqui embaixo, quero discutir com você. E vamos ter um debate aqui limpo, justo, sem xingar ninguém. E outro fator importante para esse jogo foi o pós-jogo. Porque aconteceram muitas coisas aleatórias. Acho que a primeira foi a entrevista do Neymar pós-jogo, onde sim, o Neymar reclamou da bola. O Neymar olhou para a câmera e falou: pênalti, essa bola que vocês produzem pro campeonato é horrível, é muito ruim. Eu achei muito inusitado nisso, mas assim, não tem muito o que opinar, né? Eu não acho que seja um chororô pela partida. É, não acho mesmo pelo tom do Neymar, pela maneira como ele falou ali. Não foi choro por conta da derrota. E não tem como a gente analisar também, porque, primeiro, a gente não é jogador de futebol, não sou jogador de futebol, mas ele é um ótimo jogador dentro, ele jogou com várias e várias bolas de várias marcas. Então fica essa crítica aí, a bola do campeonato, que segundo o Neymar é muito ruim. E o Neymar, esse que eu achei ele sim com um pouco de falta de respeito com a camisa do Santos. Não sei, talvez essa seja uma opinião muito particular, mas em vários momentos, principalmente quando o time estava perdendo de 2-0, com o Neymar ali sorrindo, brincando, fazendo uma gracinha com o Depay, empurrando ele na gracinha, dando abraço e beijo no rosto do Yuri Alberto. Eu sei que tem toda essa questão, é o Neymar, ele é amigo do Depay, e acredito que essas coisas podem acontecer, mas depois do jogo, eu queria ver o Neymar pistola com a derrota, eu queria ver o Neymar cobrando mais os jogadores do Santos, eu queria ver ele mais ativo, buscando mais, principalmente no segundo tempo, onde ele errou praticamente tudo que tentou. Não acho que é uma partida ruim do Neymar de novo, ele tá se adaptando, mas acho que faltou esse brilho, essa garra dentro de campo de estar incomodado com a derrota. O Neymar, na minha opinião, ele não pareceu estar muito incomodado com a derrota. Mesmo que na entrevista pós-jogo ele falou sobre perder e tudo, que não é o que queria, mas não acho de verdade que isso ficou demonstrado dentro de campo. Acho que ele estava ali de sorrisinho, brincando, rindo de orelha a orelha, depois quando ele foi substituído, que estava sofrendo a provocação do time, da torcida do Corinthians, ele riu ali pra galera. Não acho que essa é a postura correta, principalmente pelos últimos anos que o Santos teve e por estar em terceiro no Paulista. O Santos tem apenas 9 pontos em 9 jogos, com 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Então não acho que essa tem que ser a postura do Neymar. Ele tem que, claro, Neymar jogou várias Champions, é campeão de Champions, vários jogadores que ele jogou a carreira dele toda fora, mas ele tá aqui, ele falou que quer se dedicar, ele falou que quer ser mais um, então acho que ele tem que demonstrar mais isso, e eu acredito de verdade que ele tem que mostrar mais isso no jogo, que ele realmente é mais um ali da equipe, que ele tá ali pra se doar, que ele tá ali pra brigar pelo Santos. Eu quero que ele faça mais, mesmo que ele tenha feito boas partidas. E outros dois pontos muito negativos pra mim da equipe do Santos foi o Léo Godoy, que assim, pra mim já deu. O Léo Godoy não tem futebol para ser jogador do Santos. Ele realmente já tinha ido muito mal contra o São Paulo no clássico, já tinha ido muito mal contra o Botafogo na estreia do Neymar. Também não foi bem contra o Novo Horizontino e hoje
foi mais uma partida tenebrosa do Léo Godoy. Ele errava todos os passes, ele fazia o time perder vários ataques, ele é um ponto muito fraco. E hoje quem me surpreendeu indo mal foi o Tiquinho Soares, que não ganhou de nenhum zagueiro do Corinthians em nenhuma disputa ali, ele que é muito bom no pivô, não conseguiu ajeitar bem a bola para os jogadores do Santos. Nas oportunidades que teve, foi mal, mesmo no finalzinho, quando teve o impedimento do Tassiano, que ele teve chance de chutar, chutou mal. No lance do Neymar, a bola veio, ele chutou tudo mascado, tudo torto, ele poderia ter tido um desempenho muito melhor, foi um ponto baixo que me surpreendeu negativamente, porque estava esperando um bom jogo do Tiquinho, acho que ele não foi tão bem. Olhando pelo lado do Corinthians, e aqui que a gente vai olhar um pouco mais, né? O primeiro fator grande, principalmente olhando para os próximos jogos e principalmente para a temporada, é a questão da Arena Corinthians, da Neoquímica Arena. O próprio Neymar falou no início da sua entrevista como é difícil jogar lá por conta dessa pressão da torcida não parar de cantar em nenhum minuto. E a gente viu, nesse ano, o Corinthians tem 10 partidas, 25 pontos, com 8 vitórias, um empate e uma derrota, e venceu todas as partidas dentro de casa. A gente estava olhando, eu até falei depois do clássico contra o Palmeiras, de como o Corinthians em clássico, que era o que realmente importava, tinha uma derrota e um empate, mas o que eu deixei acabar passando foi que foram duas partidas fora de casa contra São Paulo e Palmeiras. É muito difícil jogar contra o São Paulo no Morumbi e muito difícil jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque. E não acho que tenha sido uma partida ruim contra o São Paulo, perdeu, não foi uma partida boa contra o Palmeiras foi muito superior em grande parte do jogo, mas empatou com o sendo muito herói, mas esse fator, além da Corinthians, voltou a ser muito importante para o Corinthians, está 100% na arena esse ano, o Corinthians não perde na arena agora há 17 partidas, é um número muito alto, desde a metade do ano passado. Eu acredito que a última derrota do Corinthians lá tenha sido contra o Botafogo, por 1-0 no Brasileiro do ano passado, eu acho, mas ainda nem lembro quando foi a última derrota do Corinthians lá, e esse fator é muito importante, principalmente pela torcida. A torcida do Corinthians é sensacional. O que os corintianos fazem no estádio é algo magnífico e isso dá uma força para o time. Pensando para Paulistão, o Corinthians já garantiu a primeira vaga, a primeira colocação no campeonato, principalmente por conta das recentes quedas de Palmeiras e São Paulo. O Santos estava na queda, chegou o Neymar, não venceu nenhum jogo a partir dali, foram 2 empates e uma derrota. E o São Paulo com atuações ruins, com derrotas nos últimos jogos. Palmeiras com atuações ruins, principalmente com empates, mas também já perdeu uma no Campeonato Brasileiro, em casa para o Novo Horizontino. E o Corinthians, acho que dá uma destoada em relação aos seus adversários como grande favorito do brasileiro, até e principalmente por conta disso, por conta de jogar em casa nas fases importantes. Quartas de finais vai decidir em casa, semifinal, se passar, vai decidir em casa, e a grande final, o segundo jogo, se ir para a grande final, vai decidir em casa. Como eu tô projetando 2 clássicos na semifinal, vai ser muito importante, e quem o Corinthians pegar, independente se for Santos, São Paulo ou Palmeiras, vai ser favorito, porque vai jogar na Neoquímica Arena e é muito difícil jogar lá, ainda mais dessa maneira. O Corinthians passou por temporadas muito difíceis, onde o fator casa não era mais tão importante, não estava sendo mais tão importante, mas agora voltou a ser. Até na fase ruim do ano passado, o Corinthians não perdia em casa, o Corinthians empatava muito em casa, mas derrotas mesmo foram muito poucas durante o ano. E agora com um time bom, vai ser muito difícil. Anota o que eu tô falando, vai ser muito difícil de vencer o Corinthians na Neoquímica Arena durante o ano inteiro. Eu tenho certeza, eu posso apostar aqui, se tivesse uma aposta, alguma casa de aposta aí, alguma odd, eu apostaria que o Corinthians vai ter menos de 3 derrotas em casa jogando na Neoquímica Arena esse ano. Acredito que vai ter menos que 3. E fora isso, outro fator que é muito importante, de novo, não só para o Paulistão, mas para toda a temporada, é que o Corinthians tem top 3, na minha opinião, no Brasil, no gol, com o Hugo. Tá pegando muito, tá defendendo muito bem, foi muito importante ele ter vindo para o Corinthians. Ele se achou de volta na sua carreira, ele começou a agir muito bem, e tá, assim, sendo muito melhor do que estava sendo o Carlos Miguel, do que estava sendo o Donelli, do que estava sendo o Cássio nas últimas temporadas, porque o Cássio tem falhado muito no Cruzeiro. Mas o Corinthians tem um goleiro top 3 do Brasil, um meia top 3 do Brasil, que o Garro é o coração desse time, mesmo com essas tretas de ter ficado com a 8, Memphis com a 10, ele joga muita bola, ele deu um passe genial pro gol do Memphis, ele é um cara super decisivo e um cara que falta muito no futebol brasileiro, então ele é top 3 também, então um ótimo goleiro, um ótimo meia e 2 atacantes sensacionais. Hoje eu coloco até o Yuri Alberto como mais importante do que o Memphis por conta da nossa escassez de centroavante. O Yuri Alberto, sim, mais um top 3 de centroavantes no Brasil, não tenho dúvida. E o Memphis não precisa falar. É o Memphis Depay, é uma qualidade absurda. Ele colocou o astral do time lá em cima depois que ele chegou. E ele tem feito ótimas partidas. E o segundo gol do Corinthians mostra muito bem isso. Primeiro passe do Garro, mas se fosse qualquer outro jogador ali, eu tenho certeza que se fosse o Flaco Lopes ali, ele ia mandar uma bomba pro gol. Ele poderia até fazer o gol, mas não tem essa genialidade, essa inteligência que o Memphis Depay tem. E deu o passe
pro Yuri Alberto e não tem egoísmo nesse time. É muito companheirismo, é assistência de um pro outro, e depois devolve assistência, gols, ótimos números. Então, esses 4 pilares da equipe, Hugo, Garro, Memphis e Yuri, vai fazer com que esse Corinthians brigue e brigue muito forte nesse ano por todas as competições. Se hoje nós podemos citar 2 equipes que estão na frente das outras para o Campeonato Brasileiro e para as competições mais importantes como a Libertadores, é Flamengo e Corinthians. Não tem o que falar. São as 2 maiores torcidas do Brasil. Levando bem em consideração que o Corinthians tem jogos muito importantes ali no dia 19, a partir do dia 19, onde vai enfrentar, onde vai ter a pré-Libertadores. Se passar, tem mais um confronto, e pode ser contra o Barcelona de Guayaquil, que é um adversário bem difícil, mas o Corinthians está se preparando muito bem, está muito confiante e tem tudo para ter uma temporada realmente muito especial, principalmente para o Roberto, que foi humilhado no passado, até o meio do ano ele estava sendo humilhado e ele simplesmente é um belíssimo jogador, um ótimo centroavante. Ele recebeu o prêmio de melhor do jogo pelo Neto, que foi um dos caras que apoiou ele, mesmo na fase mais difícil. Deu um abraço ali no Neto, falou muito humilde, muito simpático na sua entrevista. E também a entrevista do Memphis Depay foi muito importante, onde ele disse que ele ainda vê coisas para melhorar, como a posse de bola. Eu concordo com ele. O Corinthians poderia ter ficado mais tempo com a bola, deixou o Santos trabalhar muito bem a bola ali, mas esse time é cirúrgico, mesmo não estando no seu melhor nível. É o melhor time do Paulista, é sim um dos melhores times do Brasil. E tem tudo para fazer uma temporada fantástica. Mas e você, corintiano, tá animado com esse time? Você que é anti-Corinthians, deixa aqui embaixo o que você pensa dessa temporada do Corinthians e do seu mesmo time. Vamos ter discussões aqui, quem vai ser campeão de tudo. Nas previsões lá atrás, se você não viu, assista as previsões. Eu coloquei o Corinthians como campeão da Copa do Brasil e tem tudo para isso acontecer. Fora isso, fiquem com Deus. Se inscrevam aqui embaixo no canal. Estamos postando vídeo todos os dias. Se inscreva, deixe o seu like. Aqui agora tá aparecendo cardzinhos dos vídeos. Assista, maratona no nosso canal. Já tem muito conteúdo aí, muito conteúdo de qualidade, com ótimas análises. Por favor, assista os próximos vídeos de maratona no nosso canal. Se inscreva aqui, no link da descrição, nosso Instagram também, com os nossos cortes. Então, nos siga lá, nos ajude a engajar e vamos para cima. Um abraço, fiquem com Deus e tchau!